Áfia, viva o melhor da medicina. Fala, meu povo! Sejam bem-vindos para mais um episódio do CageCast, diretamente de Salvador, Bahia. Hoje eu tenho uma convidada muito especial mesmo, uma autoridade no assunto que ela trabalha, é uma grande referência na área de nutrição. Eu estou aqui com a Bettina Moritz. Moritz, né, Bettina? Isso. Ela é nutricionista, é uma referência grande na nossa área. A gente já fez uma live, acho que lá na pandemia, não foi? E o tema de hoje é um tema que ela estuda de forma muito aprofundada. Eu acho que é uma das poucas pessoas que eu conheço, que eu vejo assim, que traz esse assunto. E que é um assunto que vocês aqui, as mulheres, me pedem muito. Que é para falar sobre fertilidade ou infertilidade feminina. Né? Cada vez mais mulheres têm tido dificuldades de engravidar. Cada vez mulheres têm tido seus filhos também com mais idade, né? Depois dos 30 anos. E o que eu acho bacana desse assunto é que as pesquisas mais atuais têm mostrado uma relação muito forte, a relação do que a gente come com o seu grau de infertilidade ou fertilidade. Então, ou seja, é a nutrição indo além do perder e ganhar peso, né? De ficar forte e emagrecer. A Bettina é uma referência para mim muito por isso, porque ela vai muito além dessa coisa que a nossa profissão é estigmatizada, né? As pessoas acham que nutrição é só engordar e emagrecer e, na verdade, a gente pode trabalhar, né, de uma forma bem integrada. E esse é um assunto que me interessa muito e que foi, na época que eu comecei a consumir seu conteúdo, foi porque a gente teve também dificuldade de engravidar, né? A gente perdeu o nosso primeiro filho, um aborto espontâneo, e ele veio depois, graças a Deus. Óbvio, eu tentei ali, dentro do que eu sabia, né, modular a nutrição e tudo mais, mas depois com as gêmeas, né, antes das gêmeas, a gente tentou algumas vezes, elas foram fertilização in vitro, né? Então, até hoje eu não sei muito bem o que foi, porque assim, tudo que eu sabia, né, e tem também essas incertezas, né, que você vai trazer aqui. Então é um assunto riquíssimo, um assunto muito bacana. Já compartilha aí com você que tem uma amiga, ou que você tem uma filha, ou que tem alguém, só uma rede de relacionamento que está enfrentando esse problema, né? Não ter um filho é uma frustração muito grande, eu imagino, né? Porque só as mulheres podem sentir isso na pele. Então é um assunto muito relevante e eu acho que vale a pena vocês compartilharem isso, tá bom? Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, isso é importante para o canal continuar crescendo, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de forma gratuita. Você pode ajudar muita gente simplesmente compartilhando esse conhecimento. E sigam também a Bettina nas redes sociais, ela tem um trabalho muito bacana. Além de falar para o público leigo, ela também treina e ajuda muitos profissionais da área, muitos nutricionistas, né? E é uma área muito em expansão e muito bonita também, né? Trabalhar com formação de uma vida é uma coisa fantástica, né? Então, antes de passar a palavra para você, eu queria agradecer aos patrocinadores desse podcast. Queria agradecer a Áfia, nosso novo parceiro. Queria agradecer a Muri. A Muri é uma marca de roupas que tem um propósito de reflorestar. Para cada peça de roupa, uma árvore é plantada. Tem um QR Code aí na tela para quem ainda não conhece. Dá uma olhada lá, algodão 100% brasileiro, estampas inspiradas na natureza, muito legal. Cupom CAGE10, você ganha um desconto. Queria agradecer também a Vero Brodo, que é a marca de caldos. Eu vou te mandar isso aqui, viu? Eu vou te entregar. Eu acabei esquecendo de trazer. Você tem que conhecer, isso aí foi um trabalho bem bacana que eu me envolvi, 1 ano de trabalho. São caldos 100% naturais, sem glutamato monossódico, caldo de verdade, o caldo da culinária francesa, que quem é chefe sabe. Tem caldo de ossos, que tem muita proteína, muito colágeno. Então, é uma forma de você turbinar a sua alimentação, né? Tornar mais nutritiva, mais saborosa e mais prática, porque fazer um caldo desse, caldo de ossos, demora 24 horas no fogo. Então, é uma novidade aí. A gente está entrando no mercado aqui no Brasil, não tinha nada disso aqui ainda. E para a gente fazer também com que as pessoas voltem a cozinhar e voltem a comer na mesa, né? Esse ritual, a gente que é pai e mãe sabe o quanto é importante e é bom, né? A gente tá ao redor da mesa. Acho que a nutrição precisa também resgatar muito isso. Queria agradecer a Fruct,
que é uma empresa de alimentos liofilizados, também naturais aqui de Salvador, e a Aroma de Gaia. E a Walter, cabeça aqui do VaiaCast, por estar aqui com a gente. Minha amiga, chega de conversa fiada, vamos começar nosso papo. Queria lhe agradecer por você ter topado de imediato vir aqui no programa. Eu sei quanto a sua vida é corrida, né? Você veio lá de Florianópolis, é uma mãe, né? Tá dando palestras aí em vários eventos, é professora, é tudo. Eu queria lhe agradecer de verdade, tá? Porque eu sei que não é fácil. Teve atraso do voo hoje, né? Você chegou aqui. Acontece, né? Mas eu agradeço imensamente o convite. É sempre um prazer estar aqui com uma pessoa tão inteligente e de tanto conhecimento. E a gente trocar esses conhecimentos é sempre muito importante. Todo mundo sai ganhando, né? Fiquei muito lisonjeada pelo convite. Obrigado. Eu vi que você é doutora em neurociência, né? Expert em nutrição, fertilidade e saúde da mulher. Eu fiquei curioso, né? De você ter feito esse doutorado em neurociência. Me conta um pouquinho o que é que tem a ver. Já fiquei curioso pensando nisso. O que é que tem a ver isso com a fertilidade ou com esse tema? Na verdade, eu sempre fui uma amante dos estudos, né? E quando eu entrei na nutrição, o primeiro parabéns que eu ganhei foi: parabéns, você vai aprender a fazer batatinha sauté. E aquilo me pesou demais. Eu não entrei na nutrição para fazer batatinha sauté. Eu entrei na nutrição porque eu acho que a nutrição ela é a base de tudo. Porque os nossos nutrientes, a nossa saúde, ela não vem do sol, ela não vem do ar. Você não faz fotossíntese, né? Exatamente. Então, ela vem dos alimentos. Então, tem que ter alguma explicação, tem que ter alguma função. E dali em diante eu estudei muito. A gente deu uma sintetizada, mas eu fiz 9 pós-graduações, eu fiz mestrado. O meu doutorado, ele entrou porque eu sempre tive muita curiosidade em entender qual era o impacto do cérebro ou das alterações que nós tínhamos, do estresse, da ansiedade, da depressão, do sono, né? E na nossa vida como um todo. E fui convidada para dar aula numa pós-graduação sobre esse assunto. E quando eu entrei e recebi o material, eu falei: gente, com certeza o cérebro é responsável por muito mais coisa do que isso. Com certeza a nutrição vai impactar muito mais do que isso que eu estou vendo. E ela impacta diretamente e, no final, tudo está linkado, né? Porque nós temos mulheres tentando engravidar, extremamente ansiosas, muitas vezes desenvolvendo uma depressão. O sono está diretamente relacionado com a infertilidade, né? Até na época que eu fazia o doutorado, tinha um colega que fazia testes com ratas e ele submetia as ratas 24 horas à luz. E essas ratas tinham inibição da produção de melatonina. Com isso, elas ficavam completamente inférteis. Então, dali em diante, começou a se pesquisar a interferência, então, da melatonina e do sono no nosso ciclo circadiano e até na produção e na liberação desses hormônios, né? E impactando diretamente a fertilidade. Então, muitas vezes, você que está em casa não está conseguindo engravidar, muitas vezes o sono não está regulado. Esse é o primeiro ponto a ser aí trabalhado, né? Legal. Não, eu acho muito massa, assim, essa forma sua de relacionar. Eu acho que esse é o seu grande diferencial e você vai muito fundo, você não fica na superficial, né? E eu também gosto de saber um pouco mais e de beber em outras fontes e também estudar em outras áreas, né? Eu lembro que na faculdade, quando eu fazia os primeiros semestres de faculdade, eu estava fazendo anatomia para nutrição e anatomia light, né? Do outro lado tinha uma sala com a mesma aula, quer dizer, com a mesma matéria, anatomia, só que para médicos. E aí eu tinha uns amigos que eram estudantes de medicina. E aí, às vezes, eu entrava assim, falava: vem cá, será que o professor vai reclamar se eu só ficar assistindo aqui a aula? Não era nem no momento da minha, né? Não filava a minha aula, não. Mas eu tava de intervalo, eu entrava lá e ficava assistindo. E aí, eu sempre busquei também tentar ir além, né, do que entregavam pra gente. Isso eu acho importante para quem está nos ouvindo aqui, que é estudante de nutrição, de qualquer outra área de saúde. Eu acho que a gente separa as coisas, né? E um grau de complexidade fica maior para o médico, mas eu acho que a gente é capaz e a gente deve estudar a mesma complexidade para que a gente entenda e que a gente possa fazer um bom trabalho, né? E eu vejo isso muito forte em você.
É que a gente tem que, nós nutricionistas precisamos ir muito mais a fundo, porque a gente tem que entender a patologia, o que acontece bioquimicamente e aonde entram as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, cada um dos nutrientes em cada ponto, né, para que a gente consiga realmente resolver o problema que a paciente está nos apresentando, né, ou o paciente. Eu vejo nas suas aulas também que você vai bem forte, você vai do micro ao macro, né? Você vai na bioquímica bem forte. Os cofatores, né? Quais são as enzimas que dependem, enfim. A gente vai entrar em tudo aqui, tá? Eu tô bem curioso. Eu queria começar perguntando para você. Você atende em consultório? Atendo. Eu tenho uma clínica, né? Atendo em consultório há mais de 20 anos. Consultório sempre foi o meu trabalho principal. Eu trabalho... Você faz isso, né? segunda a sexta no consultório. E nos finais de semana eu dava aula, né, na pós-graduação. Pelo menos uns 2 finais de semana por mês. Deu uma desacelerada já? Eu desacelerei. Depois da pandemia eu desacelerei. Era difícil viajar tanto, né? Legal, que bom. Então é isso. Minha pergunta é, deve chegar para você cada vez mais mulheres com mais idade, né? A gente tem percebido, né? Isso é estatístico, que as mulheres estão tendo filho mais tarde, um pouco mais tarde, né? Comparado a, sei lá, 20, 30 anos atrás. Então, qual é a complexidade e será que é só o fator idade que interfere nessa dificuldade de engravidar? O que é que está por trás disso, além da idade, né? Ou a idade não tem nenhum significado? A idade é um grande peso, né? A idade é realmente muito determinante em vários fatores. Conforme nós vamos envelhecendo, a idade vai chegando, nós vamos ter uma menor taxa de fertilidade, uma menor taxa de fecundidade, que é a gravidez. E menor taxa de sucesso, que é o bebê em casa. Mas existe sim formas de você preservar a sua saúde ovariana, mas estamos envelhecendo mais cedo este ovário por muitas toxinas ambientais, por uma alimentação desregrada, pelo consumo de ultraprocessados, aqueles alimentos assim que você desembalou e tá cheio de ingrediente ali na lista de ingredientes, tem muitos você não ingredientes. Reconhece. É ultraprocessado, exatamente. As pessoas pararam de comer comida de verdade, né? Então isso trouxe um grande impacto na nossa saúde, além dos grandes extremismos, muitas vezes muitas questões extremas de retire completamente todos esses alimentos da dietas sua vida, restritivas, né? Muitas dietas restritivas. Isso geram também, muitas vezes, uma infertilidade muito grande. E a maior parte das mulheres acaba escolhendo ter filho mais tarde porque tenta desenvolver ali a sua carreira até os 35, 36 anos, que é quando a maior parte começa a despertar para a maternidade. Diferente de mim, que comecei a tentar engravidar com 22 anos, né? 22 para 23. Então você foi um sonho muito forte, né? Sempre. Eu, com 8 anos, rezava que Papai do Céu me desse um filho no dia seguinte. A minha brincadeira principal era cuidar de outras crianças. Além de nutrição, eu fazia educação física também. E eu fui recreacionista, mas eu cuidava dos pequenos. Legal. Então, eu trabalhava com colônia de férias. Essa maternidade sempre foi muito forte, então, em você, muito. Né? E eu queria ter 12 quando eu era pequena. Mas eu ia morar na casa do lado e eu dizia pra minha mãe que eu ia passar 6 por cima do muro. Mas você é de uma família de muitos irmãos? Não, eu só tenho um irmão e a minha família é muito pequena. Na família da minha mãe, ela só tem um irmão que não teve filhos. Então, nem tinha primos do lado da minha mãe. Então, e eu sou a neta mais nova do lado do meu pai. Então, existia uma diferença muito grande. Eu acabei não convivendo tanto com primos. Então, sempre gostei, talvez assim. Queria aquela mesa também, né? cheia, E aí, quando eu percebi, eu cresci um pouco mais, é claro que seria impossível ter 12 filhos. Eu pensei que 6 seria um número ótimo. E dali em diante eu tinha a ideia de ter 4 da barriga e 2 eu iria adotar. E comecei no meu primeiro casamento, nas tentativas, e eu já tinha tido diagnóstico de infertilidade, porque eu tinha uma síndrome do ovário policístico, que é uma doença muito comum, talvez que você que está aí assistindo o nosso podcast já tenha ouvido falar, ou até tenha algum amigo, ou até mesmo tenha essa doença, essa patologia, né? Explica um pouquinho para as pessoas que é um nome complicado, né? A síndrome do ovário policístico é uma síndrome. Uma síndrome é quando a gente tem vários sintomas ao mesmo tempo acontecendo no corpo. E que faz com que a gente tenha, na maior parte das vezes, muitos cistinhos no ovário e muitas dessas mulheres não conseguem ovular.
Não conseguindo ovular, não conseguem engravidar. Então, não tendo aí a chance de gravidez. E eu tinha uma síndrome do ovário policístico completamente anovulatória. E aí, até os 17 anos, nunca tinha ficado menstruada. Fui na médica. A médica falou, provavelmente você nunca terá filhos. Então, Que idade você foi na médica? Com 17. Porque como a minha mãe teve a menarca tardia, que é a primeira menstruação, ela teve com 15 anos, até os 17... Sabe que você ia vir mais tarde. Porque talvez fosse isso mesmo. Mas, na verdade, não era. Já era da síndrome. E aí foi diagnosticada a síndrome do ovário policístico e eu só menstruava se eu tomasse hormônio, se eu tomasse anticoncepcional. E aquilo me dava uma indignação muito grande. Eu falei, não é possível que uma coisa que bloqueia a ovulação é o que vai resolver e tratar a síndrome. Não é possível. E fora isso, vinha muitas outras questões. Queda de cabelo, acne, oleosidade de pele. Você teve tudo isso? Tudo. Ganho de peso com facilidade. Né? Então, várias outras questões, hipotiroidismo, que estão por trás e associadas à síndrome, resistência à insulina, que é muito comum. Mas aí, isso é causa ou consequência dessa síndrome? Isso normalmente está relacionada à causa, mas pode ser uma consequência gerada por um aumento de peso. Então, uma mulher que não tem síndrome do ovário policístico pode ter um ganho de peso exacerbado, exagerado ali durante a adolescência, início da fase adulta e desenvolver a síndrome. Entendi. Pela obesidade. Né? Na verdade, eu não tinha obesidade, eu tinha dificuldade de perda de peso. Com 11 anos, eu já estava lá. Minha primeira dieta foi com 11 anos, né? Sério? Mas era um sobrepeso ou era obesidade? Não era nem sobrepeso, nem obesidade. Eu só achava que eu estava acima do peso, mas era uma coisa minha. Ah, entendi. A minha mãe era uma mulher muito bonita. Ela foi Miss, então a minha avó pegava muito no meu pé, porque eu não podia engordar e porque eu deveria me manter mais magra. Minha mãe sempre eu podia até... Teve uma época ali da minha adolescência que realmente eu passei um pouquinho, mas nunca cheguei ao sobrepeso, né? Mas já estava mais cheinha. E aí, mesmo assim, a minha mãe falava sempre que eu estava linda, então... Era realmente uma questão minha, né? Uma questão de a gente chegar na adolescência e achar que a mulher se cobra muito, né? E vocês têm essa pressão cultural, a ditadura da beleza, o peso, tem que pesar tanto, não só o número, mas a medida, a roupa, né? E é muito doido isso, né? Eu tenho até trazido um pouco isso, né? E tenho tentado trazer também essa questão influenciando os transtornos alimentares e está cada vez mais difícil, né? Rede social... Isso voltou muito, muito forte depois das redes sociais. Mas na minha época, hoje eu estou com 46 anos, mas nessa época o belo eram as mulheres esquálidas. A gente via mulheres, modelos, assim, extremamente magras. E eu nunca fui extremamente magra. Eu sempre tive bastante massa muscular, facilidade o seu próprio biotipo, né? Por causa do meu biotipo. Então, assim, era difícil alcançar isso. Então, era uma busca por esse biotipo que eu jamais teria, né? E hoje, as redes sociais trazem muito isso. E sabe que isso traz uma grande interferência no processo de fertilidade e no envelhecimento mais rápido da saúde do ovário da mulher. Exatamente porque eu comer muito pouco, né? E aí eu tenho várias pacientes já apresentando isso, com restrições alimentares muito grandes em termos calóricos, no total. Eu como menos de tudo, e bem pouquinho. Ela envelhece o ovário. Eu já tive algumas que, inclusive, o ovário envelheceu a ponto de desaparecer. Tá, você está falando de privação calórica ou também de privação dos nutrientes? Porque como se come pouco, se ingere menos nutrientes, né? Menos nutrientes essenciais, no caso. Pelos dois, né? Pelos dois, em geral. E quando a gente tem uma restrição calórica associada a uma restrição de alimentos ricos em cálcio, então se eu tenho muito baixo consumo de cálcio, muito baixo consumo de vitamina D, a minha chance de envelhecimento do ovário é muito maior. Amanhã eu vou dar uma palestra no congresso e até o tema é falar sobre os casos de sucesso, né, de pacientes tentantes. 2 dessas pacientes, uma tinha o que a gente chama dessa não menstruação e não ovulação, naturalmente, porque o folículo não crescia e não rompia pela deficiência do cálcio associada à privação calórica, e a outra por um problema no metabolismo do cálcio. Consumo calórico normal, mas só por ter alteração no metabolismo do cálcio e uma deficiência de vitamina D, não produzia embriões numa fertilização in vitro, por exemplo. E aparentemente simples de resolver, né?
até com a suplementação. E a vitamina D, essa deficiência é algo que é também cada vez mais prevalente, porque a gente passa, eu estava vendo um dia desse um dado, 90% do tempo das pessoas que moram em grandes cidades é dentro de ambientes fechados como esse aqui. Luz artificial, ar-condicionado, né? Não se expõe à luz do sol. Eu lembro que meu amigo Pedro Bastos uma vez deu uma aula de vitamina D, ele é um expoente nessa área, né? Português, ele falou que acho que até o vidro do carro, né? Ele barra a radiação. Então, acho que é o UVB, ou é o UVA que é o UVB ou é o UVA, não lembro, que é responsável por dar o start da produção de vitamina D na nossa pele, né? Através do colesterol e tudo mais. E aí, um dia desse eu me alimento super bem, né? Que suplemento. Eu fui fazer um exame de sangue um dia desse, eu tô com o projeto 40, né? 4.0. Aí eu falei, não, vou fazer um monte de exame, coisa que eu nem tinha feito ainda na minha vida, de teste de esforço e tal. Aí, minha única deficiência foi vitamina D. E olha que eu remo sem camisa, no mar, aqui na Bahia, que faz muito sol. Minha vitamina D deu 22. Com filtro solar? Não uso filtro solar. É porque o filtro solar... Só uso aqui, ó. Só uso aqui para poder também não ficar com a cara de maracujá, né? Ela bloqueia. Mas eu não, de vitamina D. inclusive muita gente, minhas seguidoras, a turma fica no meu pé, Daniel, eu tomo muito sol hoje, às vezes eu chego meio queimado aqui. Eu tenho tentado me cuidar mais, porque é coisa assim, de não estar atento. Eu vou com tanta sede ao pote, então demoro demais, às vezes até passo protetor, mas eu tenho usado mais UV, mas por conta também de saber, você fica entre a cruz e a espada, né? Sim. Tem a vitamina D que você não produz, ou que você não produz porque não está tomando sol e está com medo do câncer de mama. E, por outro lado, né, tem a questão da idade e tem tudo que está envolvido. Eu sei que não é só uma coisa nem só outra, mas acho que até nós mesmos que estudamos essa parte, somos da área de saúde, dá um receio, né? E aí a gente sabe também que suplementar, tomar cápsula, por si só, não é exatamente igual como você tomar o sol. Eu lembro que Pedro Bastos falou isso. Ele falou que a vitamina D é uma das substâncias que o nosso corpo produz ao ser exposto ao sol. Existem várias outras, inclusive que são pouco até estudadas, que estão relacionadas com o nosso relógio biológico e com imunidade, com outras coisas, né? Então, tem muita coisa ainda para a gente desvendar, né? Tem muita, começando pela ideia de que ao acordar você deve olhar para o sol. Eu sempre dou, bom dia, sol. Só para você fazer um estímulo exatamente no ponto certo do seu cérebro, no núcleo supraquiasmático, avisando, é dia. E aí você começa todo o seu ciclo circadiano, que é aquele comando do que deve ser produzido de hormônios durante o dia e o que deve ser inibido durante o dia. E depois, durante a noite, a mesma coisa. A escuridão, né? A escuridão. Por isso é tão ruim se expor a excesso de luz, né? E telas, principalmente durante a noite. Mas durante o dia, essa exposição, já tem vários estudos mostrando que 15 minutos de exposição solar, sem filtro solar, né? Que você tem aí pelo menos a metade do corpo exposto, ele ajuda na depressão, ele ajuda em transtornos de ansiedade, ele ajuda a produção de hormônios. Então, é realmente muito importante, não só, vai muito além da vitamina D, né? É bem bacana isso que você falou. Eu lembrei agora aqui de um outro estudo que eu vi, foi daquele doutor Coimbra. Eu acho que ele mostra que à medida que a gente se afasta da linha do Equador, né, na latitude, mais em direção aos polos, aumenta a deficiência de vitamina D por conta da exposição solar e também aumenta, coincidentemente ou não, aumenta a depressão, né? Tem mais depressão. Óbvio que não está só ligado a isso, mas é bem nítido, né? Bem claro essa relação da vitamina D com a depressão. Mas eu queria que você trouxesse em relação ao... Vamos voltar para a fertilidade, né? Sim. Você estava falando que eu achei interessante, o cálcio.
Só um detalhe que o cérebro é o órgão que mais tem receptores de vitamina D. A gente não sabe nem todos os efeitos que ele tem dentro do cérebro. Então, realmente, ele é muito importante. Que é chamada de vitamina D, mas que na verdade é um hormônio, né? É um hormônio. A vitamina D ela é importantíssima para o crescimento do folículo. O folículo é aquilo que vai ter o óvulo dentro. Então, nessa mulher que está tentando engravidar, ou até para preservação do ovário, é muito importante que você mantenha seus níveis de vitamina D adequados. A baixa de vitamina D faz com que você tenha uma contagem de folículos menor, o que vai levar a uma menor chance, por exemplo, uma fertilização in vitro, o que me diz uma infertilidade, uma taxa de infertilidade maior. E essa vitamina D ela é muito importante também para a implantação deste embrião e também para o endométrio, que é a camadinha dentro do útero, onde esse embriãozinho, né, que está chegando ali, se desenvolvendo, está chegando lá da trompa e vai se implantar. Então, se eu não tenho vitamina D, eu não tenho nenhum desses passos. Então, eu vou ter prejuízos em qualquer ponto desse processo de fertilidade. Qual é o valor que geralmente você, no caso, fixa como um valor mais seguro, mais saudável, acima de 50, 40? Ideal é entre 50 e 70 nanogramas por decilitro. Né? Sempre que... Haja sol aí, né? Haja sol. Então, o ideal é realmente suplementar, porque em relação a fontes alimentares, é cada vez mais difícil de você encontrar vitamina D na alimentação, porque você teria que comer vísceras, você teria que comer, né, gordura. Esse seria o ideal. O consumo de vísceras, coração de boi, que é uma excelente fonte de ferro, uma excelente fonte, né, também de coenzima Q10. Então, as vísceras em geral. De galinha não serve, não? De galinha já ajuda. Eu faço de vez em quando lá em casa no churrasco. Mas isso até é um outro ponto que a gente pode trazer, porque vem se condenando muito, né, na nossa área. Um pouco de modismo, mas um pouco também de filosofia de vidas, enfim, que acaba sendo até uma religião. As pessoas condenando muito os alimentos de origem animal e, pelo que eu tenho estudado, né, são os alimentos que... São os alimentos que eu não abro mão, né, para que fique claro. Acho que o equilíbrio é o caminho do meio mesmo, mas eu só vejo cada vez mais estudos mostrando não só a questão da disponibilidade desses nutrientes de origem animal, mas como também a importância, né, não só para o sistema reprodutor, para o cérebro, a taurina, a creatina, vitamina B12, e agora você está falando, né, da vitamina D, que não existe fonte vegetal de vitamina D, né? Legal você falar isso. Eu lembrei que agora que nosso problema, sabe qual era? Era não fazer a nidificação. Não iniciar o processo da implantação. Era esse que era o problema. Eu lembro que o médico fez todos os exames de imagem e tal. E ele falou assim, ó, o óvulo não está grudando ali até no endométrio. No endométrio, não está nidificando, né? Não tá. Então, assim, eu acredito que para cada fase dessa existe talvez uma peculiaridade, né? Sim, quando a gente tem falhas de implantação, são muito relacionadas. Um ponto pode ser a vitamina D. Pacientes com doença celíaca, por exemplo, aqueles que não podem comer glúten, que está dentro do trigo, centeio e da cevada, né? Esses pacientes tendem a ter menor taxa de implantação, maior número de abortos. Doenças autoimunes. Mas por conta de inflamação? Pela inflamação. Qualquer doença autoimune diminui a chance de uma implantação, exatamente pelo processo inflamatório. Ou seja, pode ser reconhecido como um corpo estranho. A imunidade alterada, né? Que aí no caso do glúten vem lá do intestino, né? Tudo vem de lá. E é interessante, eu não sabia. Então é como se esse processo de reconhecimento e de implantação fosse dificultado por conta disso. Interessante. Sim, por questões imunológicas. Já tem artigo falando disso, né? Sim, tem bastante artigos mostrando, por questões imunológicas, eu posso ter uma menor taxa de implantação. Qualquer doença autoimune. Qualquer doença autoimune. Pacientes, e em especial, aquelas que geram maior inflamação, né? Principalmente. As mulheres que têm maior inflamação tendem a ter menores níveis de progesterona,
né? Porque o processo inflamatório gera um efeito de reduzir o corpo lúteo, né? Fazer uma ação luteolítica, né? Acabando com essa progesterona. Então, a gente tem que ter meios. A vitamina D mantém melhor essa produção desse corpo lúteo para que ele continue produzindo progesterona, que é um hormônio importante para a manutenção desse início ali da gestação até que a placenta esteja formada suficientemente para que ela produza sozinha a progesterona. Legal. Vamos lá, vamos falar de outros nutrientes também essenciais. É difícil porque são muitos, né? Mas você falou de um importantíssimo da vitamina D, né? Que eu vejo assim, eu até quando estava no consultório eu recomendava para todos os pacientes fazer a suplementação pelo menos no inverno, né? Porque até aqui na Bahia que faz muito sol, de março a agosto é muita chuva, né? A gente se expõe pouco e eu acho que ainda vale a pena ter. Não existe contraindicação para vitamina D, né? Existe algum assim, para doses personalizadas, existe alguma contraindicação que você saiba? Não, que desde que seja numa dose que a pessoa realmente tenha necessidade, porque a vitamina D pode fazer intoxicação, né? E a intoxicação Lesa rim, né, eu acho. lesa, ela gera uma calcinose, que é uma calcificação do rim, né? E pode fazer calcificação de tecidos moles, aumentar inclusive a calcificação de artérias, né? Aumentar o risco cardiovascular. Então, a longo Ou seja, prazo. dose antes, faça o seu exame de sangue, dose a vitamina D, não saia tomando 50 mil UI, não. Porque viu na internet, né? O ideal é que você faça a dosagem antes e quem tem 20 precisa de X, quem tem 10 precisa de X mais alguma coisa, né? É mais ou menos assim, né? Sim. E a idade também talvez tenha alguma interferência em relação a essa biodisponibilidade ou nem biodisponibilidade é a palavra, mas essa questão do aproveitamento, ou do desperdício, metabolização, muda muito em relação à idade? Em relação à idade, muda um pouco. Nessa idade reprodutiva que eu falo, entre 20 e 40. Não, a idade muito pouco. O que muda é a genética. Se eu tenho um polimorfismo, que é uma alteração genética para o receptor da vitamina D, por exemplo, muitas vezes eu vou precisar de uma dose um pouco maior de vitamina D. Ela vai baixar mais rápido, né? Então... E também tudo isso você faz hoje em dia, né? Tem os testes genéticos, né? Tem teste genético. Legal. E aí tem que ver também o processo absortivo, né? Intestino é muito importante para todos esses processos, para a absorção até da vitamina D e até de vários outros nutrientes que são importantes aí para a fertilidade, né? Até porque uma parte dos suplementos são ingeridos via oral, né? Então, não adianta nada, como você falou. Vamos entrar nessa parte do intestino, então, que eu costumo falar muito sobre isso, né? Que a origem dos nossos problemas, a maior parte deles, começa no intestino. Eu gosto de falar também que a prevenção de todas as doenças começa na cozinha, ou seja, você precisa, não tem pra onde correr, você precisa aprender a comer, né? E entender de alimentação. Vamos complexificar mais esse papo aqui. Fala um pouquinho sobre os novos estudos em relação à saúde intestinal, né? Sobretudo da microbiota, que eu sei que também você estuda isso, os micro-organismos, né? Como é que essa participação, qual é a participação deles nesse processo e que, de alguma forma, influencia na fertilidade, né? A gente tem uma microbiota que é uma população de bactérias que habitam o nosso intestino. Essas bactérias a gente vai ter bactérias boas e bactérias ruins, né? É muito difícil você só ter bactérias boas. É quase como uma identidade só sua, né? Uma coisa só sua. É difícil a gente ver 2 microbiomas, que é a análise dessas bactérias, iguais de 2 pessoas. Então, existe realmente bastante diversidade dessas bactérias. E essas bactérias, as bactérias patogênicas, quando aumentadas... São as que causam doença. Patogênicas são as que causam doença. Os oportunistas que estão ali, ó, né? Esperando, entraram e não deveriam estar ali. Ou elas poderiam estar ali em pequena concentração, mas elas cresceram demais, né? Então, essas bactérias, elas geram uma inflamação de baixo grau. A própria inflamação gerada de baixo grau, ela vai impactar na taxa de fertilidade, né, dessa mulher que está tentando engravidar.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu vou ter, dependendo do tipo de bactéria que habita ali o meu intestino, uma diversidade do processo absortivo, do que eu absorvo, do que eu metabolizo, do que eu faço a digestão e do que eu absorvo daqueles nutrientes, né, que estão sendo consumidos. Muita gente tem dificuldade de entender isso. Acha que engoliu, tá dentro do corpo, né? Não está. Se eu tiver um processo de disbiose, que é essa alteração dessa microbiota de forma muito significativa, eu posso não ter absorção absolutamente de muitos nutrientes. Existem algumas bactérias que consomem biotina, por exemplo. E aí a gente vê em estudos em animais com baixo consumo de biotina, que usaram um antibiótico chamado vancomicina, que daí ele faz um extermínio de muitas bactérias, mas aí quando volta a crescer essas bactérias, muitas bactérias ruins crescem junto. E aí, esses animais que tinham uma dieta pobre em biotina, eles ficavam quase carecas. Os animais que tinham uma dieta isenta de biotina ficavam completamente carecas. Careca de cabelo mesmo. Careca de pelo, sem pelo nenhum no animal. O animal era preto, ele ficava branquinho, era só o couro. Então, assim, é muito interessante você ver isso num artigo. A biotina está sempre relacionada à parte capilar, né? Eu vejo isso em todos os suplementos e sempre... Porque uma bactéria que consome biotina, que ela é patogênica, se proliferou depois desse animal ser tratado com vancomicina, que é um antibiótico. E a solução nesse caso é só suplementar biotina? Não é só suplementar biotina, mas o aumento do consumo de biotina ajuda. Parou de consumir, voltou tudo ao que era. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tratar o intestino dessa paciente para melhorar o crescimento das bactérias boas. E aí a gente volta naquele nosso sempre discurso que é comida de verdade. Cascar mais, desembalar menos, né? Exatamente. A gente pode repor lactobacilos, a gente pode, que não é uma reposição, eles só passam ali, mas o fato de passarem já diminui e aumenta o crescimento das bactérias boas. A gente tem os pós-bióticos hoje em dia, que são suplementos que são feitos a partir do que aquela bactéria boa produz. Então, o butirato, por exemplo, né, entre outros os ácidos graxos de cadeia curta. Né? Foi a primeira coisa que eu lembro que eu estudei sobre o intestino, foi sobre essa importância, né, disso como um nutriente para o enterócito. Né? Eu acho que foi talvez a primeira descoberta, né, dos nutrientes mais importantes e tal. Exatamente. Mas isso não é suplementado, né? Hoje em dia, sim. Hoje em dia se tem os pós-bióticos e eles têm esse efeito anti-inflamatório. É algo muito recente. Tem em farmácia de manipulação. Não é disponível assim, só... Para compra pronto, só nos Estados Unidos. Chegando agora, tem uma marca que começou a entrar. Talvez tenha disponível em breve no Brasil. Como tipo um simbiótico? Ele é um pós-biótico que chama, né? Vem com esse nome mesmo. Pós-biótico. Vou pesquisar, legal. Que tem uma marca... E tem algumas... na indústria, a gente já tem 3, né? Que é o Corbiome, o Neobiome e tem mais uma marca também, mas da indústria, mas só vai conseguir nas farmácias de manipulação. Legal. E alimentar essas bactérias, que é o mais importante. O pré-biótico, né? A fibra. Aquela fibra que realmente alimenta a bactéria para que essas bactérias cresçam. Esse é o mais efetivo. Por isso que não adianta, nenhuma cápsula é rúcula. Então precisa consumir rúcula, espinafre, alface, folhas em geral são muito importantes na vida das pessoas. Até porque se você entope a pessoa de bactérias, né, os probióticos, as bactérias vivas, e kefir, iogurte, não sei o que, parará, e você não alimenta a bactéria com o que ela gosta, a rúcula, né, os legumes e tudo mais, elas não ficam ali, né? Elas não se mantêm vivas, né? Então não adianta você... Eu acho muito mais eficiente. Eu acho até interessante você fazer uma suplementação dessa de tempos e tempos e avaliar, mas focar muito mais na sustentação disso com uma alimentação, um hábito, né? Uma coisa recorrente, uma coisa consistente, né? Eu não abro mão eu tenho um ritual de todas as vezes que eu vou almoçar, com algumas exceções, e quando eu estou na rua, assim, que eu não confio muito na procedência, eu sempre faço um prato de salada. É impressionante quando... Uma vez eu viajei para Orlando, nos Estados Unidos, e aí, aquela loucura, né, que é de viagem e tal, criança, casa cheia.
eu negligenciei um pouco isso. Saí desse hábito. Ia direto pro arroz, comendo muita fritura e tal. Chutei o balde. Aí me dá logo uma constipação. Ou seja, talvez seja o momento que eu mais como vegetais, né? É um pratão no almoço. E aquilo ali eu vejo, eu sinto como me faz falta, né? E óbvio que tem a ver com essa parte de saúde intestinal. E aí eu já queria conectar numa outra coisa, que é o seguinte. Na mulher, essa questão da microbiota, eu acho que ainda é mais, vamos dizer assim, complexa, porque o ânus está muito próximo da entrada da vagina. E você tem essa interferência, essa comunicação entre a microbiota do intestino, a microbiota que tem da pele e a microbiota que tem da vagina, são um pouco diferentes e todas elas conversam, elas interagem, né? Tem até a questão da candidíase, né? Que é uma coisa muito recorrente em mulheres e que eu queria já saber de você qual a relação com infertilidade e em relação a esse pH da vagina, né? Que se discute tanto. Como é que é isso para a fertilidade? É só modular o intestino e tudo se resolve ou existem também outras terapias? Não é só modular o intestino, mas as bactérias do intestino vão impactar sim o microbioma que a gente tem na vagina diretamente, né? Existem algumas mulheres com mais facilidade para essas contaminações, dependendo do tipo de bactéria que habita essa vagina. Então, se ela é portadora, por exemplo, de uma bactéria chamada Gardnerella, ela vai ter mais facilidade e de Lactobacillus inners, por exemplo, ela vai ter mais facilidade para a implantação dessas bactérias que eventualmente contaminem. Por exemplo, a Escherichia coli, né? A E. coli é uma grande causadora de infecções urinárias. Então, você que tem muita infecção urinária de repetição, essa bactéria, a E. coli, ela veio do intestino. No intestino, ela é uma bactéria que está ali convivendo. Ela não é uma bactéria boa, mas ela não é uma bactéria. Ela é oportunista, mas não é uma bactéria assim que cause doença no intestino. No trato gênito urinário, sim. Eu posso ter infecção urinária ali. E eu posso ter implantação de outras bactérias. E essas bactérias vão modificar o pH da vagina, sim. E vão facilitar a aderência dessas outras bactérias patogênicas e podem ser determinantes na infertilidade. Então, se eu tenho pacientes, e eu costumo ter 30% a 40% das pacientes com algum tipo de bactéria que pode causar uma completa infertilidade, como Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium. São bactérias que se aderem e ficam lá em cima no colo, ao redor ali do cérvix, né, próximo do colo do útero, e elas acabam tendo uma relação direta com a diminuição da sobrevivência do espermatozoide, assim como a cândida. A cândida não é uma bactéria, é um fungo. Mas a gente também tem fungos no intestino. Deveria ser o principal fungo do intestino da maior parte dos humanos, mas quando a gente vai avaliar o fungoma, que é a população de fungos que habitam no intestino, nos exames que são feitos, a gente vê muitos outros fungos que não deveriam estar ali, e a cândida é até um pouco menos proliferada, e muitas vezes a cândida no lugar errado, aderida ali dentro da vagina, porque é um ambiente úmido onde o fungo consegue se proliferar com mais facilidade, né? E muitas bactérias facilitam a aderência e a manutenção desse fungo. Então, dependendo de como essa cândida está proliferada na vagina, eu posso ter a morte de até 98% dos espermatozoides na vagina mesmo. Então, nesse caso, esse desequilíbrio, ele afeta na diminuição da fertilidade por dificultar o acesso do espermatozoide. Não interfere lá no óvulo. Não interfere diretamente no óvulo, interfere na sobrevivência do espermatozoide na vagina. Mas muitas dessas bactérias que a mulher tem, o homem também terá. Ureaplasma, micoplasma são DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, que nunca são avaliadas. E que nunca foram divulgadas assim, né? Eu não lembro Nunca. Isso é algo muito recente, são poucas pessoas que estudam sobre desbiose, né, do trato gênito-urinário, que a gente chama hoje em dia de desbiose feminina, mas os homens acabam tendo também. Então, a gente acaba encontrando essa ureaplasma, micoplasma no sêmen do homem, eles aumentam muito a taxa de fragmentação do DNA espermático, ou seja, o espermatozoide, ele parece que ele está normal, mas ele está todo fragmentado por dentro, ele não vai formar um embriãozinho normal. Esse embrião não vai sobreviver ou não vai ser um embrião de qualidade, por causa da presença dessas bactérias no sêmen. Interessante isso, porque eu lembro que quando a gente fez a avaliação para poder fazer a fertilização, era só contagem
E era basicamente uma morfologia e contagem, né? Eu fazia a avaliação, né? Ia lá, coletava e tal, e aí tinha... Ó, você tem bastante espermatozoides, então a contagem acima da média e com um formato, uma atividade... Eu lembro que era basicamente essa avaliação. Eu não lembro de ninguém falar disso, desse nível, né? Hoje em dia já se faz esses exames a nível de clínicas de fertilização, quando o negócio está muito difícil, ou ainda a coisa muito é que está em laboratório, em ciência, em pesquisa? Eu vejo mais nutricionistas avaliando do que os médicos em si ainda hoje. Essas questões de presença de leucócitos, de presença, porque acima de 1 milhão de leucócitos é certo que há alguma coisa errada nesse esperma, grande probabilidade de infecção. Abaixo disso, aparecendo leucócito, existe chance. Aparecendo sangue, existe chance. Mas muitas análises nem fazem avaliação de leucócito e das hemácias. Eu não lembro de ter lido isso, porque eu fiquei meio cabeção, estudando, assim, tentando ler, né? E um pH acima de 7,9 já é um indicativo de que há possibilidade de ter um crescimento bacteriano acima da normalidade nesse esperma. Então, são pontos a serem observados. Eu conheço o Dr. Fernando, que é uma sumidade, e ele faz um espermograma completamente diferenciado. De onde ele é? Ele é de Juiz de Fora. Juiz de Fora. Você lembra o nome sobrenome dele? Ai, vou ter que te passar depois. Ele passa. deu aula no nosso curso de mentoria, mas o Dr. Fernando é incrível, assim, são 5 páginas do laudo que ele dá. Mas não tem em Florianópolis, né? A minha sócia Débora, que eu tenho a sorte de conseguir mandar fazer uma análise muito mais detalhada, né? Quando é necessário, quando se tem suspeita de que o problema seja realmente um fator masculino. Já que está falando sobre essa parte masculina, eu sei que o estilo de vida do homem, o que a gente come, enfim, a nossa saúde, ela influencia muito também nessa fertilidade. Eu tenho visto também cada vez mais homens com diagnóstico de infertilidade, né? Por conta de tabagismo, uso de anabolizantes, enfim, estilo de vida inadequado, má alimentação, obesidade. A gente tem consumido muito microplástico, muito disruptores endócrinos. Queria que você entrasse um pouco nessa parte de saúde do homem. Até que ponto a infertilidade é uma responsabilidade da mulher ou é meio a meio do homem e da mulher? Né? Porque fica um peso grande para a mulher já se culpa, acha que o problema é nela e que pode não ser, né? A gente, 50% é de cada um, mas eu costumo atender em torno de 30% de causas de infertilidade masculina no meu consultório. Recentemente eu dei uma palestra num congresso internacional e eles me pediram para fazer uma tabulação de dados. Deu um trabalhão, eu fiz a tabulação dos últimos 4 anos. E realmente a incidência de infertilidade masculina é muito grande, muito grande. E quando a gente fala quando a gente tem um processo de desbiose, por exemplo, na mulher e no homem, a causa do fator masculino, ele existe junto, né? Então, a gente vai ter uma alta taxa de fragmentação desse DNA espermático, que o normal é até 13, daí você faz o exame e ele vem 20, 30, já peguei um paciente com 71, por alterações, por deficiência na alimentação, por deficiência de consumo de antioxidantes, que são alimentos ricos em vitamina C, por exemplo, né? Acerola, laranja, limão, né? No norte a gente tem camu, pitanga, até o caju, mas são alimentos que muitas vezes não estão mais no prato do brasileiro. E as mulheres ainda tendem a ter uma alimentação um pouco mais saudável quando a gente compara homens e mulheres. Os homens têm uma alimentação ainda um pouco pior pelo que a gente vê. Não, você passou a mão na cabeça. Muito pior. Eu vejo que, assim, quando eu trabalhava no consultório, eu lembro que quando a Ivete engravidou, choveu gestante lá no consultório, né? Daniel, eu quero que você cuide de mim como você cuida de Ivete e tal. E aí lá vai eu estudar essa parte toda de gestação. E aí eu atendia. Bom, venha. Atendia, e aí eu lembro que, assim, a adesão das pacientes à alimentação, é engraçado como isso é uma motivação forte para a mulher, né? De ser mãe, de ter um filho. Era impressionante. Se eu falasse assim, coma cocô, elas comiam. Era assim, era muito enfático. E eu ficava muito feliz, porque eu via o resultado e eu via a adesão
de uma forma muito, muito forte, né? Então, assim, esse conhecimento que você está trazendo é um conhecimento muito bacana porque, tudo bem, o ideal é que a gente venha fazendo antes, né? Porque a gente está falando da mulher que tem dificuldade de engravidar. Mas tem muita pesquisa também mostrando que, além da mulher, né? Que é o que eu quero trazer, além da importância da mulher se alimentar e para manter a gestação e para ter um filho, né? 100%. Tem essa questão que os homens não têm nenhuma ideia, né? Do quanto que as nossas escolhas interferem não só no fato da gravidez se ocorrer, né? Se dar em si, mas pela qualidade também, né? Desse embrião, né? Eu acredito muito, eu tenho estudado muito isso, não só no campo físico, mas também no que a gente passa em termos de energia, né? E toda essa questão, uma questão mais vamos dizer assim, emocional e tudo mais. Como é que é isso para você, assim? Como é que você trabalha isso no consultório? Porque quem deve vir para você são as mulheres, né? Como é que é falar do marido, falar para o marido? Eles vêm ao consultório, você primeiro foca na mulher e depois você não acha nada e vai para o marido? Como é que é o seu trabalho? Hoje existe a possibilidade da paciente vir só ela, mas se a ideia é ainda tratar a infertilidade, eu não tenho um embrião pronto para ir para uma transferência embrionária, né? Não estou numa fertilização in vitro. Neste caso, eu vou pedir para que ela me mande pelo menos o exame de espermograma, o último exame que o marido fez. Se ele não fez, aí será solicitado para que a gente consiga fazer uma análise mínima o que está acontecendo e se eu tenho alguma chance de ter alguma causa de infertilidade masculina. O ideal é que venha sempre o casal, que é o que a gente sempre recomenda. Mas existe sim alguns que não vêm de jeito nenhum, que a mulher consulta por eles. Então, isso, né? muito difícil. É tão importante para a mulher ter o parceiro ali do lado, né? Eu lembro que minha mulher se sentia mais acolhida, né? Isso eu vejo que está mudando isso, né? Mas podia ser melhor, né? Poderia ser muito melhor. Mas muitas vezes eles só virão depois que o financeiro for afetado. Eu tenho uma paciente que veio... Boa lembrança. Mandou mensagem ontem que, Betina, nós temos 4 embriões. Uma mulher de 46 anos que foi para uma ovodoação, né? Ela pegou óvulos de uma mulher mais jovem, porque o ovário dela já está extremamente envelhecido, entrou na menopausa, e o marido não se tratou. Não fez tratamento nenhum. Na primeira vez, eles conseguiram de 6 óvulos extremamente saudáveis, onde a gente poderia ter, no mínimo, ali uns 4 embriões. Conseguiram 1. Transferiram, embrião de péssima qualidade, não deu certo. A mesma coisa aconteceu com outra que também está grávida e entrou na menopausa super precocemente, com 35 anos. E foi ter agora só com 42. Os 2 se trataram. Aí, uma agora está grávida e conseguiu 6 embriões, depois que o marido se tratou. E o outro, agora, eles conseguiram 4 embriões. Então, isso mostra, né? Porque não é interferência da mulher. Porque os óvulos são muito jovens, né? E aí, quando a gente tem essa jovialidade, a qualidade desses óvulos e a chance deles de produzirem um bebezinho saudável, que a gente chama de euploide, que é com a contagem cromossômica normal, é muito maior. Então, realmente, era culpa exatamente deles. Aí afetou o bolso. Tiveram que fazer de novo, tiveram que pagar tudo de novo. E não é barato, né? Não é barato. E aí, sim, aí fizeram. Mas... Legal. Eu lembro que você comentou naquela live que a gente fez na pandemia que eu fiquei até surpreso, que você também passou por isso, né? Talvez isso tenha sido sua motivação. Você falou no início que desejava ter tantos filhos, né? Que era um sonho de criança. Como foi para você, assim, enfrentar isso na pele? E como foi que você conseguiu dar essa volta por cima? Hoje você tem quantos filhos? São 3? Eu tenho 3. Legal. Na verdade, eu tentei por 11 anos, né? 11 anos? 11 anos. E eu tive 3 diagnósticos de completa infertilidade. Cheguei a ir para um fertileuta, né? Que é o médico que trata a infertilidade para fazer uma fertilização in vitro, como você fez. Mas só na indução da ovulação, o meu ovário não funcionava, com nenhuma das medicações que ele passou. Então, eu fiz uso de várias medicações e nenhuma delas funcionava. Peraí, mas e aquela reserva
né? Você faltou falar explicar um pouquinho isso, que a mulher ela já nasce com a quantidade fixa, né, de óvulos e isso é da mulher, né? E aí você vai gastando isso à medida que você vai, né, menstruou, começa a perder. Essa reserva ovariana sua era avaliada? Tinha sido avaliada? Não tinha sido avaliada na época. A reserva, ela era alta, porque eu tinha síndrome do ovário policístico. E a reserva ovariana é avaliada por aquele hormônio antimileriano, né? Isso. Que é uma coisa muito mais dos nossos tempos atuais. Ah, eu não sabia. Eu achava que era uma coisa antiga já. Não, nunca era avaliada. Mas na mulher com síndrome do ovário policístico, esse valor costuma estar até acima da normalidade. O recrutamento dos folículos, né, dos óvulos, é muito maior. E esses folículos, eles crescem, eles só não eclodem, mas eles envelhecem. E eles entram em atresia, que a gente chama, que eles vão murchando e se acabando. E aí eles se degradam e você vai tendo uma perda até muito maior do que normalmente você teria a cada ciclo. E aí eu tinha isso, mas qualquer medicamento que foi dado a mim, mesmo com metformina, tendo resistência à insulina, que daí veio, eu sou da era da metformina já, que era para tratamento da resistência à insulina, mesmo com a metformina, eu não tinha ovulação. Então, com exercício físico, com peso adequado, alimentação exemplar, eu já era nutricionista e me alimentava muito bem, fazendo tudo o que era necessário do que se tinha conhecimento na época, com os hormônios, ainda assim não ovulava. E continuei ajudando outras mulheres, porque com isso eu tive que me estudar profundamente fertilidade e comecei a dar aulas, tanto na saúde da mulher, além das neurociências, mas ainda não resolvia o meu problema. Ou seja, não era só não era a cabeça, porque numa hora dessa eu imagino que vão falar assim, deve ser sua cabeça, né? Aí não tem nada de errado, ou tudo que a gente podia fazer, a gente foi feito. Você deve ter ouvido isso muito, né? Muitas vezes, que é uma questão mal resolvida com seu pai. Gente, eu tive uma família incrível. O meu pai era um super pai. Eu não tenho nenhuma questão mal resolvida, né? Eles já faleceram há muito tempo, mas eu tenho uma gratidão imensa de ter tido, mesmo que menos do que eu gostaria, menos tempo do que eu gostaria, mas foram pais incríveis. Até eu estudei tudo que eu estudei, porque o pai falava, minha filha, eu estudo, ninguém tira da gente, minha filha. Tem uma carreira, minha filha. Eu ouvi muito isso também. Mas essas questões não era a ansiedade, o estresse, claro não que isso não influencie, né? Mas influencia, mas isso não era o principal. O principal era uma deficiência de vitamina D, uma deficiência de produção de mioinositol dentro do ovário, e aí o mioinositol ele é responsável por estimular o FSH e estimular a aromatase para a produção de estradiol. Então, nas mulheres com síndrome do ovário policístico anovulatórias, elas têm uma menor produção de mioinositol e um aumento na transformação desse mioinositol em dequiroinositol, que é um isômero do inositol. E esse dequiroinositol aumenta a produção de androgênios. Então, por isso Calma que você xingou a gente toda aqui. Vamos lá. Esse mioinositol... É uma eu sei que o inositol é um nutriente. Isso. Eu não conhecia o mioinositol. Mio, para mim, é músculo. Fala um pouquinho sobre isso. É um nutriente presente aonde? Ele se forma dentro do corpo ou ele é ingerido nessa forma? Ele é produzido dentro do corpo e a gente tem algumas, e a gente chama de isômeros. É o próprio inositol, mas eles tem alguma coisinha da estrutura molecular dele muda. Entendi agora. E aí, desses 9 isômeros do inositol, 2 são muito importantes para o ovário que se conhecem hoje, que é o mioinositol e o dequiroinositol. Nas mulheres normais, que não têm síndrome do ovário policístico, elas têm uma boa produção de mioinositol e uma baixa produção de dequiroinositol. E aí... Mas esse nutriente não é um nutriente tão difícil de você consumir, é? Hoje em dia, a gente tem como suplementação fácil, né? Nas farmácias de manipulação. Digo em alimentos. Está nos vegetais, nas frutas, em alta concentração. Mas o problema da mulher com síndrome do ovário policístico é no ovário. Entendi. Então, eu preciso dessa alta concentração. E para você conseguir fazer com que um ovário de uma mulher que não ovule, eu preciso de 2 a 4 gramas, às vezes 6.
Entendi. gramas ao dia. Para chegar nessa dosagem, você vai ter que consumir demais frutas, E vegetais, entendi. e ela já tem resistência à insulina. Aí Entendi. você Que é uma das passa da primeiras dose. coisas, uma das primeiras coisas que se alerta, né? Mas aí, no caso, eu lhe pergunto, quando você suplementa esse nutriente, como é que ele passa pela barreira do intestino? Ele não é... Ele é absorvido através dos receptores da insulina. Tá, mas ele é absorvido integralmente ou há uma quebra? Como o colágeno, por exemplo, que você ingere colágeno, ele é digerido, né? Ele não passa como um colágeno inteiro. Até onde eu saiba da farmacocinética, ele é absorvido integral, né? Legal. E ele é transportado Então deve ser bem eficiente, né? Sim. Tanto que o mil-inositol, modular o estresse, mil-inositol e vitamina D me fizeram ovular. Que legal. Eu ovulei e engravidei. Você que descobriu esse seu problema? Você que descobriu o seu problema? Sim, eu. Legal, legal. Eu sabia que era o mil-inositol que estava faltando, não sabia qual era a bioquímica, mas aí os estudos mais recentes dos últimos 3 anos é que, então, elucidaram realmente o caminho bioquímico desse mil-inositol, que gera aí essa alteração do ovário da mulher e do meu, né? Ele vem quelado? Como é que ele vem na suplementação? Ele vem na forma de mil-inositol só. Só? Legal. Um pouco interessante. Ele era considerado antigamente a vitamina B8. Depois ele perdeu esse posto, porque ele é muito produzido, né, dentro do corpo. Então. Não é tão importante, então, né? Não. Mas me diz uma coisa, e aí, como foi essa primeira conquista. Gravidez? Poxa, eu fico imaginando a sua... Aí você falou assim, isso aqui que eu vou dedicar minha vida, né? Porque eu imagino o seu propósito de poder trazer à luz um conhecimento e ser responsável por vidas, né? Por várias mulheres que não puderam ter filho. Isso é uma coisa que eu conheço tantas mulheres que carregam isso, assim, como uma dor, um conflito que vai pro caixão, né? É um negócio complicado. Deve ser bem legal você trabalhar com isso e ver. Deve ter um monte de Betina por aí que nasceu em homenagem a você, né? Tem muitas Betinas. Betina virou um nome muito popular agora pelo Brasil. Eu vinha pra cá e todo mundo perguntava, mas é Betina ou Albertina? Ou é Bebetinha? Como é que é o nome? É apelido? Agora não. Agora já virou moda. Já tem muitas Betinas nascendo. Já tá mais fácil. Mas foi a realização de um grande sonho. Assim, as mães choram aquele blue puerperal, que é aquele primeiro mês ali do pós-parto, né, que existe e que há uma tendência da mulher chorar e ter muito cansaço. Eu chorava de emoção. Eu cantava todos os dias para minha filha. Eu sei que vou te amar. Que legal. Todos os dias. E aí chorava. Qual é o nome dela? Ana Laura. Legal. Foi ela que falou com você aqui? Um beijo pra ela aí. Legal. E aí você engravidou e pronto. Aí você depois manteve essa conduta e foi tendo os outros filhos? Ou foi descobrindo que não, tem outras coisas? Ou não foi tão fácil assim a partir daí? 3 meses depois que a Ana Laura nasceu, a minha primeira ovulação veio e eu programei e veio o Pedro. No dia 29 de dezembro de 2013, eu engravidei do Pedro. Eu tinha engravidado da Ana Laura no dia 26 de novembro de 2012. Né? Ela nasceu dia 4 de agosto de 2013. 3 meses depois, eu estava E mesmo grávida tendo de novo. o ovário policístico... O ovário policístico não tem cura, né? Ele não. Você vai modulando ele ali, né? Mantendo ele, assim, ele sossegado. Você não tem mais ovulações depois que você entrar na menopausa. Sim, óbvio. Lógico. Mas a síndrome continua. Essa mulher vai ter 12 vezes mais chance de um diabetes mellitus, tipo 2. Vai ter 10 vezes mais chance de uma doença cardiovascular. Vai ter muito mais chance de uma hipertensão arterial. Mais chance de um câncer de endométrio, entre outras alterações. E a endometriose é um problema também muito recorrente na sua prática? Endometriose é o problema mais recorrente na minha prática clínica entre as mulheres inférteis e está aumentando muito, porque existe uma relação muito grande entre as toxinas ambientais e o desenvolvimento da endometriose. E quando a gente estava falando também de intestino, para as mulheres com endometriose, uma alteração da microbiota intestinal gera uma piora dessa endometriose e até tem gente apostando de que talvez a microbiota intestinal esteja por trás desse processo do início da própria endometriose. Porque na hora que a gente
a gente produz os hormônios todos os dias. A gente precisa excretar esses hormônios. Na hora da excreção, tem bactérias que têm uma enzima chamada glucuronidases. E aí, na excreção, esse hormônio está ligado a um ácido glucurônico. Essa bactéria ruim vai lá e quebra essa ligação. E daí, esse hormônio consegue ser reabsorvido por uma recirculação enterhepática. Então, ele volta para a tua circulação, então você produz de novo o hormônio e ainda tem um hormônio que deveria ser excretado ou eliminado naquele dia e ele vai se somando. Faz um feedback negativo. Faz um feedback positivo, no caso, né? Excesso, porque vai excesso. excedendo. Além disso, a gente tem as toxinas que ainda têm um efeito xenoestrógeno, que se ligam nos receptores estrogênicos e fazem forte ação estrogênica. Então, a gente sabe que a patologia da endometriose está muito relacionada com o metabolismo do estradiol, com a produção desse hormônio. Então, o excesso desse hormônio é visto quando a gente faz uma avaliação do estradiol no meio do pico do ciclo, quando essa mulher está ovulando, onde o estradiol estaria mais alto, essa mulher com endometriose tende a ter valores acima da curva. Então, até é uma grande suspeita. Ela tende a aumentar um valor de um marcador chamado CA125, que aumenta com o estradiol. Então, a gente vê realmente um envolvimento muito grande com o hormônio, né, do estradiol. Não só isso, logicamente, mas é uma doença que tem aumentado assustadoramente. Legal, ou seja, a carga tóxica da dieta, né? Ou seja, do ultraprocessado, do fast food, do pacotinho, das embalagens de plástico, né? Que o bisfenol A ainda é, né? Ainda está presente, eu vejo que muitas marcas já estão trazendo isso, mas imagine, era até presente em mamadeira, né? Era muito doido isso presente em todo o plástico que ele dá, se não me engano, ele dá aquela flexibilidade do plástico que você amassa, ele volta para o bisfenol que faz essa característica, né? E talvez, não só o bisfenol, mas você pode citar alguns nomes de outras substâncias que são muito presentes assim em cosméticos ou em... Mas a nossa alegria dura pouco, porque o bisfenol A ele precisa ser trocado por algum tipo de bisfenol. E vai até bisfenol D, bisfenol F, bisfenol S é o mais utilizado. E os estudos não são animadores. Os estudos são bem desanimadores. É menos pior, talvez. Piores do que o próprio bisfenol A. Então, inicialmente, não adianta retirar o bisfenol A, porque eu vou ter algum tipo de bisfenol. O plástico é ruim e sempre será ruim. Aí a gente também tem os fitalatos do próprio plástico. A gente tem também a octocrileno, que está presente nos filtros solares. E às vezes vai estar lá em inglês, é octocrilene, né? A gente tem os parabenos, que tem um efeito tóxico também bastante importante. Resíduos de PCBs, né, em solos que foram plantados, que ficam ali durante anos, que a gente vai continuar comendo. Então, tem uma infinidade... Dioxina também? Dioxinas. A gente tem uma infinidade de carga tóxica que é desesperador. O triclosan presente nos sabonetes antissépticos. Então, tem muita coisa. Ou seja, você me trouxe um exemplo que uma vez eu vi um cara falando que eu achei fantástico. A gente está vivendo num aquário bem sujo e a gente está focando em cuidar do peixe doente, ao invés de limpar o aquário, né? Exatamente. E limpar o aquário é complicado, porque o que você suja lá, né, vem para cá. O que você joga no solo vem através da comida e, enfim, a cadeia, eu tenho visto, talvez essa seja uma das coisas que vamos dizer assim, pese o consumo de animais, né, de proteína animal, mas que é difícil a gente decidir isso como nutricionista, né, e fazer as escolhas. Eu estava vendo hoje uma matéria, a quantidade de mercúrio que tem em atum em lata na Europa, que é muito consumido ali no Portugal, Espanha. Os níveis de mercúrio, não só mercúrio, né, mas outras toxinas, né, outros xenobióticos que a gente chama, que tem afinidade pela gordura, né, pelo lipídio. Como isso está presente, porque a cadeia toda está contaminada, né? A gente joga tudo isso no mar, né? Aí do mar vem para não só para os animais marinhos, mas os animais terrestres também. Que, enfim, a gente está cada vez
vivendo num ambiente mais tóxico, né? Algo bastante preocupante foi eles terem encontrado microplásticos, né, dentro dos peixes, dos frutos do mar e também até mesmo nos seres humanos. Sim, eu vi já, não sei se foi no líquido amniótico, já vi que encontraram em várias partes do corpo, né? Uma das... E ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, né? Eu pesquiso muito e não vejo nada assim ainda tão... É alarmante, mas é uma incógnita, né? Eles têm associado, saiu recentemente um estudo falando sobre uma piora do quadro de transtorno de espectro autista, né, dos autistas, associando com um risco maior aí de demência, entre outras questões, aí depende de onde esse plástico está se depositando, né? Vamos ter que estudar muito ainda, né? Ainda tem muita coisa pela frente. Quanto mais eu estudo, mais eu acho que eu ainda não sei nada. Eu ainda sou um grão de areia no meio do Isso aí é oceano. uma constatação mesmo, né? Muito bacana, mas é isso. Mas você tem ajudado muita gente com isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é que essa coisa da a mulher mãe aos 40, né? Gravidez aos 40. A gente viu agora um exemplo aí, que ela teve uma postagem sua que achei bem bacana. Sabrina Sato e da Gisele Bündchen. Quais são os cuidados dessas mães que querem ter filho ou que vão fazer fertilização, né? O que você pode recomendar para elas? No caso delas, eu não sei se houve um cuidado prévio e uma preparação para essa gestação. Porque, assim, quando a gente tem uma mulher a partir dos 35 anos, a taxa de sucesso de ter um bebezinho saudável, ela cai significativamente. Então, são mulheres que vão ter um envelhecimento do ovário significativo. Elas precisarão de mais antioxidantes, elas precisarão tomar no mínimo 3 meses antes o ácido fólico na sua forma ativa, um metilfolato, elas precisarão, algumas delas, num envelhecimento ovariano maior, precisarão talvez uma reposição de melatonina, elas precisarão de vitaminas do complexo B, vitamina D, ferro, zinco é extremamente importante, sem zinco não há fertilização. Mas muitas vezes isso não houve um cuidado, foi uma gravidez sem querer, né? Sem um cuidado e uma preocupação, né? Sem buscar um nutricionista expert nessa área antes de começar as tentativas. Infelizmente, a Sabrina Sato, né, teve a perda agora, com 11 semanas. Eu não soube, Isso não. Ela divulgou, foi? Foi, saiu ontem, anteontem, mas é bastante comum nessa idade ter alterações cromossômicas, é uma das principais causas. É claro que... Incompatível com a vida, o corpo, né, elimina, né? Normalmente até 12 semanas. Pode ser outra causa? Pode. Teria que ser avaliado realmente a genética, né? Se a contagem cromossômica era normal desse embriãozinho. Mas a Gisele Bündchen, com 44, está super grávida aí, continua aí firme. Mas a gente tem muitos exemplos de mulheres que chegaram ao topo, né? Amanhã, inclusive, eu vou falar sobre alguns dos casos de sucesso, que são mulheres acima dos 40 anos, né? E que conseguiram o seu bebê de forma natural e também através de fertilização in vitro, com um óvulo próprio, né? Até os 45, o meu limite foi 46 até hoje dentro do consultório. Eu tenho alguma de gravidez natural, com óvulo próprio, 46. Uma de gravidez natural e uma de gravidez com fertilização in vitro. Mas a maioria, depois dos 42, 43 anos, muitas vezes vai precisar de ovodoação. A minha sócia mesmo, uma das minhas sócias, Ana Carolina Abreu, que também é nutricionista, né, teve várias perdas gestacionais, e depois de muito estudo e a gente analisando ali o que seria interessante para ela, ela é um grande caso clínico, ela engravidou quase com 44. E com 43 anos ali, ela engravidou do Gabriel e já está aí correndo. Tá correndo por aí, ela tá fazendo 46 agora também. Muitas mulheres estão congelando os óvulos, né? Para poder... Às vezes não encontrou parceiro, às vezes tipo não é o momento, né, da carreira. Ok. Aí me vem na cabeça. O ideal é que quando ela se prepare, que ela se planeje, se prepare para congelar os óvulos e que haja uma nutrição ali, né, com, sei lá, talvez 6 meses de antecedência, mas não basta você também ter o óvulo guardado, congelado, se na hora que você for implantar você não tiver num bom estado nutricional, é isso?
Não adianta coletar óvulos se você não tem uma preparação para que esses óvulos estejam bem nutridos. Uma alimentação muito ruim, deficiências nutricionais podem fazer você conseguir coletar óvulos maduros, mas óvulos de qualidade ruim, que muitas vezes não vão gerar embriões. Mas eu acho, sim, extremamente válido o congelamento, o mais precoce possível, quando você está ali, eu tenho certeza que eu quero ser mãe, eu não achei um parceiro ideal e que seja de preferência antes dos 35 anos. Antes dos 30 anos, então, é lindo demais, porque o que interessa é a idade do óvulo. Então, muitas vezes você vai ter um baú de ouro ali. Tem muitas mulheres que acabam aceitando e se sujeitando a relacionamentos que não são legais, Abusivos, que são né? abusivos e são tóxicos, e depois vão culminar num processo de separação, exatamente porque sonham tanto em ser mãe que aquilo cega elas. Mas depois, isso tudo aparece. Eu E quem imagino. paga são os filhos, né? Então, até eu estimulo muito. Tem muitas mães solo lá no meu consultório, que elas vêm e, inclusive, fazem a fertilização in vitro com óvulo próprio e fazem com espermodoação, né? Então, isso também é uma possibilidade mais para frente de uma mulher que não tenha encontrado um parceiro. Mas que isso não seja decisão para, né, se tomar, para você decidir qual vai ser o meu parceiro de vida. Então, eu acho muito válido. Para mim, congelamento prepara nutricionalmente. Quanto tempo antes? 3 meses antes. Se você está pensando em congelar, 3 meses antes, vá no nutricionista, reponha, avalie a sua alimentação, a sua suplementação, e aí vai lá e congela. Agora sim, são poucos os nutricionistas, ao meu ver, que têm um domínio desse assunto. Eu vejo que você tem formado muitos nutricionistas, você tem uma rede, você tem... porque você também não vai conseguir dar conta do Brasil inteiro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus cursos, das suas mentorias, dessa sua formação e para quem está nos ouvindo, que quer buscar essa ajuda ou que não possa ir lá em Florianópolis atrás de você. Eu tenho um curso de formação, é um curso de formação em nutrição, fertilidade e saúde da mulher. São mais de 70 horas do conteúdo mais aprofundado que a gente tenha visto até hoje no Brasil e até mesmo, ouso dizer, no mundo, sobre o que a nutrição pode impactar na fertilidade. E ali tem muito de tudo que já existe na literatura e muito da nossa prática clínica. Porque isso interfere muito, né? Muitas vezes a observação vem antes do artigo científico. E aí a gente ensina a bioquímica porque o conhecimento ele é libertador. Você precisa entender o que você está fazendo. Para que numa outra situação que seja de cunho parecido, você conseguir também extrapolar e conseguir atender essa outra paciente, mesmo que tenha algumas modificações ali. E aí a gente fala de síndrome do ovário policístico, endometriose, fertilização in vitro, o desenvolvimento do embrião, modulação hormonal na nutrição, quais são os nutrientes que participam para a produção dos hormônios, dos receptores hormonais. Muitas vezes a produção hormonal está baixa por causa das deficiências nutricionais, tanto em homens quanto em mulheres. Falamos de fertilidade masculina, falamos de tireoide, então é uma formação super completa. A gente tem como continuidade um curso de suplementação na gestação, que também é um curso muito completo, onde a gente aborda cada um dos trimestres, preparação para a gestação e cada um dos trimestres separadamente do que a mulher deveria tomar, né, ou o que ela deveria cuidar, e se ela desenvolver diabetes gestacional, e se ela tiver pré-eclâmpsia, se tiver restrição de crescimento intrauterino, e se essa mulher tiver descolamento de placenta, e se essa Cada mulher... caso há uma náuseas, recomendação específica. Tudo. Esse curso ele compõe todas essas partes. Ele é um curso extremamente completo. E, além disso, na área da neuro, eu também tenho alguns cursos, né, de ansiedade, como tratar a ansiedade, memória, como otimizar a memória, que é extremamente importante, né? Como estudar tudo isso sem otimizar a memória. Que hoje em dia é um problema, né? Depressão, como melhorar o sono, como melhorar dores de cabeça e enxaqueca. A gente tem curso também sobre como diminuir a compulsão alimentar, né? O comer compulsivo. Você dá consultoria para empresas que
que desenvolvem suplementos e a consultoria de desenvolver tipo uma fórmula, chega a fazer também isso. Eu vejo muitos suplementos lá fora, nos Estados Unidos, eu vim de lá agora, eu fico pesquisando como tá evoluindo, né? O conceito de marketing, mas também dos suplementos muito focados em longevidade, muito na nutrição celular e muito em fórmulas que são cada vez mais completas, mas que vão trabalhar esses pontos específicos, muito neuromodulação. Você dá esse tipo de consultoria? Nunca me buscaram para consultoria especificamente. Você é uma boa pessoa para isso, eu acho, sabia? A gente sempre teve uma ideia de realmente que no mercado faltam, né, produtos que sejam produtos mais... Porque o ideal é que as pessoas vão e façam personalizado, mas a gente sabe que existe uma dificuldade, né, de muitas pessoas, às vezes, de se consultar e... Às vezes é o acesso, porque a pessoa mora muito longe. Às vezes é a segurança que você tem, porque numa farmácia de manipulação, se ela não é idônea, ela pode colocar qualquer coisa ali dentro. Então, a procedência, né? Às vezes é a procedência. Então, realmente faltam produtos, né, nessa área. Faltam nutricionistas capacitados. A gente já tem mais de 5.000 alunos, mas ainda são poucos, né, perto da multidão que a gente precisa atender. Sim. Porque 1/6 da população é de inférteis, né? Então, a gente tem realmente... Eu vejo que vocês estão muito à frente, assim, bem na liderança ali junto com outros países, né? Eu não vejo, assim, tantos... Talvez eu também esteja desatualizado, mas... Eu não vejo tantos especialistas, nutricionistas até, falando em outros países, né? Eu vejo que vocês são um grupo, são duas, né, sócias? Eu vejo sempre nos cursos, você mais duas. Na empresa de cursos sou eu, a Débora Valadão e a Marina Nova. Débora eu conheço, ela é bem legal, já assisti uma aula dela. Eu e a Débora já fomos algumas vezes para Portugal para dar aula, né? Em cursos, aula em pós-graduação. Eu já dei aula numa pós-graduação que era inicialmente médicos e outros profissionais. Eu conheci o Pedro porque o Pedro foi meu aluno nessa pós-graduação. Legal, o Pedro é um cara fantástico. Ele é incrível. Mas realmente não existe ainda essa visão, né, em outros países. Tanto que a gente tem muitos pacientes... Eu tenho muitos pacientes de fora do Brasil. Ontem eu atendi uma paciente de Berlim, né? E temos também muitas alunas que moram fora do Brasil, né? Legal. Então é isso. Queria que você deixasse qual é o contato que as pessoas podem procurar. A gente já deixou o seu @, aqui, né? Não foi, cabeça? Mas qual é o contato e se tem algum telefone, um e-mail ou é pelo Instagram? Se no Instagram, nem vi se o seu Instagram tem o telefone, o contato. Como é que as pessoas podem lhe acessar? Tem o contato no próprio Instagram. A gente tem o Instagram também dos cursos, que é o Nutrição e Fertilidade Oficial. E as pessoas podem mandar lá por direct. E na bio do Instagram tem o telefone para marcar aqui, consulta. De Bettina Moritz. Isso. Para marcar consulta. Agora está um pouquinho complicada, mas eu tenho uma equipe grande, né? Que também tem... que você possa pelo menos indicar, né? Conhecimento, se não for com você. Sim, com certeza. Um grande conhecimento. Eu vou dizer para vocês aqui, né? Eu tendo vivido esse momento ali, né? De frustração, mesmo tendo tido um filho antes, eu vou lhe falar, não percam muito tempo não. Procurando, isso, aquilo, às vezes procurando pelo em ovo. Vai logo num profissional como você, assim, eu acho que já que é para investir, vamos investir nisso, né? E tentar chegar o mais rápido possível nesse diagnóstico, óbvio também, né? Dar uma relaxada, às vezes fazer um mês sabático, não sei, porque, né? É uma complexidade grande e talvez pela sua prática você vai perceber também, né? Eu acho que a consulta é importante por isso, né? Você sente pelo estado do espírito da pessoa, a situação que ela tá, né? O nível emocional que aquela pessoa tá, né? Às vezes a pessoa já tá tão desgastada que até o relacionamento depois não dá certo. Eu conheço vários casos de divórcio depois, né? Infelizmente, assim, eles demoram muito para buscar ajuda e às vezes são coisas tão simples na visão da nutrição. A semana passada veio uma paciente, ela é celíaca. A gente precisa tirar o glúten. Ela teve 5 perdas gestacionais. Se tivesse tirado o glúten antes,
talvez tivesse parado na primeira. Então, muitas vezes são coisas simples de serem resolvidas. Só que o desgaste emocional está tão grande que aquela carga fica muito pesada para aquela paciente. E aí já vem o estresse, vem a ansiedade, o sono fica ruim. Às vezes demorou muito, já está com envelhecimento ovariano. Então, a gente tem outras coisas para serem tratadas concomitantes. Então, se você está pensando em engravidar, não demora muito não. Busca um nutricionista especializado. E eu vejo, você vê a importância da nutrição, né? Eu acho tão bacana isso. E esse papo foi justamente para trazer isso, né? Para mostrar para as pessoas do quão importante é a nossa área. E eu vou dizer assim, eu conheço e vi muitas mulheres assim se acabarem por conta disso, né? Dessa frustração de não aceitar isso. E depois muitas que ganharam muito peso, até porque desgasta muito, né? Aquela coisa das injeções, eu lembro das injeções na barriga, né? Para estimular a ovulação, e é muito hormônio, são anos de tratamento, às vezes sem intervalo. É difícil, e a expectativa, e a frustração, e a ansiedade, descontar na comida. Então, e aí depois vem problemas psiquiátricos. Então, assim, é uma coisa muito séria mesmo, né? Que a gente busca essa prevenção, né? Para que não ocorra isso. Tem pessoas próximas a mim que você visivelmente vê que são pessoas que não são completas, né? E que não conseguiram superar isso, né? Deve ser difícil. Eu não seria quem eu sou sem os meus filhos. Isso, eu estou certa disso. A gente que é pai e mãe sabe o quão difícil foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que dá. Mas vale a pena. É a melhor coisa do mundo, né? Então eu faria tudo de novo. Legal. A dificuldade te leva longe, né? Então eu não posso nem dizer nem ficar triste por ter tido todas essas dificuldades. E foi com isso que eu consegui chegar longe, foi com isso que eu consigo até hoje ajudar tantas pessoas. A gente está chegando já no finalzinho do nosso papo. Eu queria que você desse um recado aqui nessa câmera para as suas alunas, para os nutricionistas, para as pessoas, as mulheres que não conseguiram engravidar. Uma mensagem de esperança e de acolhimento, né? Que você sabe bem fazer. Fala um pouquinho para elas aí do fundo do seu coração. Não desista. Né? Jamais desista dos seus sonhos. E uma coisa que é muito certa, a nutrição pode não resolver tudo, mas sem a nutrição você não vai conseguir absolutamente nada. Então busque um nutricionista para te ajudar. E os estudantes que estão chegando agora, que vejam essa área como uma área muito promissora, né? Eu acho que não falta paciente. Extremamente, não falta paciente. É extremamente promissora. E que está dentro ali também de alguma forma de materno infantil, né? Que engloba tudo. Você pode ir daí, como você falou, você pode vir para a gestação também. Você escolhe, né? Você quer ficar muito ali no pré, você pode também daqui migrar e pegar também essa mesma paciente. Uma paciente que teve um sucesso numa gravidez com você, vai querer ficar com você o resto da vida, né? Eu tenho um paciente há mais de 15 anos. Essa é a minha maior dificuldade para abrir novos horários na agenda. Entendi. Você pega todas as fases, né? Exatamente, porque elas continuam voltando. E aí eu preciso ter aquele tempo planejado. Eu tenho um índice de retorno, de fidelidade, acompanhamento, né? De fidelização do cliente, né? Que o paciente não deixa de ser um cliente. É o mais difícil isso. É muito grande, muito grande. Então, essa é a minha maior dificuldade. Eu trabalho todos os dias, né? Então, realmente não é fácil. Você abrir novos espaços, ter novos pacientes. E você só consegue isso com conhecimento, né? Legal. E assim, é importante ter filho, mas é importante também ter o tempo para os filhos, né? E eu vejo que você tem equilibrado isso, buscado por conta disso. Não dá para atender todo mundo, né? Não, as crianças saem da escola, tem que buscá-los na escola, tem que levar eles na atividade, tem que estudar junto. Essa semana era semana de provas. O pessoal do congresso já estava desesperado. Bettina, manda palestra. Eu falei, gente, não consegui finalizar essa palestra, mas ela vai estar pronta. Ela estará pronta e linda. Ela já está pronta. Que bom. Vou lhe liberar então, que amanhã você tem aula cedo. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui. Foi uma aula, né? Talvez um dos podcasts mais profundos, assim, né, a gente trouxe vários pontos. A gente podia ter falado de muitas coisas, mas fica para um próximo, tá?
A gente vai ter um próximo, eu acho que poderia também num próximo a gente falar sobre gestação, que eu sei que você domina também essa área, que aí já é a mulher grávida, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha, né? Eu acho que, assim como ela compartilhou o conhecimento dela, um dia alguém compartilhou o conhecimento com a gente, é importante que você compartilhe também, né? Ainda mais um assunto desse que é tão importante. Você pode ajudar uma amiga, uma pessoa próxima, tanto porque daqui ela vai ter uma esperança, vai ter uma luz, vai saber para onde ir, como conduzir, e talvez até voltar à ideia de ter filho, né? Porque tem gente que desiste mesmo, fala assim, não, ó, já tenho um filho. A gente quase desistiu. Quase. Era da reserva aí, daquilo que a gente tinha coletado, eram nos últimos 3 embriões. O cara falou assim, ó, só tem esses 3. Pegamos 6, aí colocamos 2, eu acho. Na época podia até botar mais do que 2. Depois que mudou isso, né? E aí essa última atacada ali, a gente esperou, não, peraí. Vamos esperar uns meses, fazemos uma viagem. Aí quando ele falou, nunca me esqueço, ele, ó, a gente rezou, orou, fez tudo, se alimentou. Ele falou assim, ó, essa é a última tentativa porque não tinha mais a reserva ovariana. E aí, dos 3, vieram 2. Então, assim, graças a Deus também teve isso, né? Sorte grande. E as meninas vieram, assim, pra completar. A gente já esperava que fosse um só, né? e vieram, na verdade, vieram 2, mas tinha ainda um outro pequenininho na primeira ultrassom que ele falou assim, não, pela minha experiência ele não vai evoluir. Que ele era bem menorzinho, mas ele estava presente, né? Então podiam ter sido 3, quase batendo na trave. E aí foi isso, a gente ia desistir já, sabe? Então compartilhem, tá? Isso é muito bacana, isso é muito importante. Isso muda a vida de uma pessoa, né? Se inscrevam no canal para quem ainda não é inscrito no canal. Isso é importante também para o canal continuar crescendo. Sigam Betina aqui, já botei o arroba dela algumas vezes nas redes sociais. Você também tem canal no YouTube, não, né? Tem um canal no YouTube, tá? É o seu nome? É o meu nome também. Então não tem erro, né? Não tem outra Betina Moritz, né? Não tem. Então também tem conteúdo lá para quem quiser? Tem um conteúdo. Ele tá um pouco mal nutrido, o canal do YouTube. Ah, mas também aí eu vou lhe dizer, não tem como você dar conta de tanta coisa, né, mulher? Não, nesse momento não. Mas tem lá, enfim, vocês vão achar ela no... Mas tem bastante conteúdo lá já. Ah, legal. E é isso. Deixem também nos comentários aqui, se você tem alguma história bacana, se você quer tirar alguma dúvida, eu posso passar para ela depois. Queria agradecer aos patrocinadores, a AFIA, nosso novo parceiro. Queria agradecer a Vero Brodo, queria agradecer a Fruct, a Muri, ao BaiaCast aqui, a Walter e a Aroma de Gaia, pelos óleos essenciais. Eu coloquei até um óleozinho ali para dar uma relaxada aqui, para eu não falar tão rápido e não deixar você falar. E queria lhe agradecer, minha amiga, foi muito bacana, foi um aprendizado grande para mim também. Acho que o pessoal vai curtir bastante esse papo aqui. É muito bonito o seu trabalho. Eu tenho certeza, assim, que você foi enviada por Deus mesmo, assim, para poder fazer essa diferença na vida de tantas mulheres, né? E talvez ele tenha sido de propósito fazer você sentir isso na pele para poder lhe motivar, né? Chegar onde você chegou. Talvez se não tivesse tido essa dor, você não teria, né? Ido tão fundo assim. E eu tenho certeza que você vai até o final de sua vida fundo nisso aí, porque eu vejo muito brilho no seu olho, assim. Eu vejo você fala com a vontade, assim, com tesão do conhecimento, de passar aquilo. Isso é nítido em você, isso é muito bacana, né? Porque é como você falou, o conhecimento é um legado que você está deixando aqui, né? Então, queria agradecer de verdade, viu? Obrigado. Conte comigo também, porque se você precisar, quiser divulgar qualquer coisa e quiser voltar aqui também. Eu tô indo para fazer no ano que vem alguns episódios, né? Temporadas, que eu chamo, em São Paulo. Então tá convidado aí também para poder a gente falar de gestação ou outra coisa, viu? Era um prazer. Foi um prazer muito grande estar aqui. Como você falou, é um grande legado mesmo. Eu me vejo com 93 anos palestrando, ensinando, estudando. Então eu não me vejo de outra forma. Eu acho que nada acontece por acaso, né? Tudo tem uma questão. Legal. Quem não é útil não serve para viver, né? E você tem uma grande utilidade. Então, obrigado. Queria agradecer mais uma vez a vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários aí e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo! Áfia, viva o melhor da medicina.